Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Irmãos aqui presentes, e graça e paz também aos nossos irmãos aqui na gravação. Sejam todos bem-vindos. Vocês que estão acessando ou assistindo a mensagem pela primeira vez, esse é o nosso canal oficial, Elson Jesus /MGV. Esse é o nosso endereço no YouTube, tá bom? Alguns irmãos pegam as nossas mensagens e compartilham em seus canais. Então, assim, esse é o nosso canal oficial, Elson Jesus /MGV. Caso você esteja nos assistindo por um site ou em outro canal, o nosso canal oficial é este aqui, Elson Jesus /MGV. Quem não é inscrito, se inscreva aí, ativa o sininho, deixa teu like se gostou, para o YouTube compartilhar melhor as nossas mensagens e também comentem à vontade, tá? Queridos, esse é o tema que nós vamos desfrutar aqui. Eu peço a atenção dos amados, me suportem um pouco na minha fala, porque assim, algumas pessoas vão ouvir pela primeira vez, até mesmo na gravação, e talvez não vão assimilar, né, a princípio aquilo que nós estamos falando. Então, desde já, nós temos algumas outras mensagens aí no canal. Nós temos mensagem aí, por exemplo, que eu indico sobre principados e potestades. Nós temos mensagem aí sobre o diabo homicida e pai da mentira. Está tudo aí no nosso canal. As portas do inferno não prevalecerão. São temas para você estudar. Satanás, expectativa versus realidade. Na verdade, é um estudo de 2 horas. Então tem que ter paciência, né? Colocar lá, pegar uma pipoca, um guaraná e assistir. É 2 horas e poucas de mensagem. Satanás, expectativa versus realidade. Nós abordamos aproximadamente 90% dos textos bíblicos que está mencionado Satanás ou diabo dentro do contexto, mostrando o que significa aquilo, porque as pessoas pegam, misturam tudo e aí sai criando uma coisa. Outra mensagem, que é um estudo que o irmão até pediu ali, foi o querubim guardador. Essa mensagem é uma mensagem que vai te libertar. O querubim guardador. Quem é? É Irão ou Satanás? Tá aí no canal. E hoje nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Fortuitos e adivinhações. Fortuitos e adivinhações. Isso aqui, escute, isso aqui é o que mais existe nas reuniões do povo de Deus. E eu tenho para mim que vocês vão se identificar com algumas. Fortuitos e adivinhações. Olha lá. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo falou. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas de quem? Do homem, senão o espírito do homem que nele está. Assim, também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão... Ok. Então, eu vou começar do fim desse texto. Vou começar do fim. Olha, assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Queridos, ninguém sabe as coisas de Deus, se não for revelado pelo Espírito de Deus. Ninguém sabe. Porque eu aprendi isso no curso de teologia. Eu fui fazer teologia uma vez. A primeira coisa que um pastor de uma igreja renomada aí me falou foi o seguinte: tudo que você vai aprender no curso de teologia, você não pode falar na sua igreja. Como assim? Eu quero aprender para chegar lá, tipo aquele pregador que fala bonito, fala grosso e tal. Ele disse: você não vai poder falar. Porque quando você falar o que você vai aprender aqui, ou o que eu vou te ensinar aqui dentro da teologia, eles vão te colocar para fora. E não é que foi verdade? A primeira coisa que ele foi me ensinar foi sobre o dízimo. Eu fui falar para o meu pastor fez logo, fez igual a Adelson, né, o jornalista aqui da Bahia. Então, ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus, amado. Porque ela não pode ser discernida naturalmente, tem que ser espiritualmente. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é para essa primeira parte. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está?
Qual do homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Queridos, o apóstolo Paulo falando nessa carta aqui aos Coríntios, acerca dos dons espirituais, ele disse: a uns Deus deu a palavra do conhecimento. Deus deu, o espírito, tudo é Deus. A outro, Deus deu a palavra da ciência. A outro, Deus deu o dom da fé. A outro, aquilo foi a formação da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, onde os dons era distribuído ali para a edificação daquele corpo. Então Paulo estava dizendo que a uns Deus deu um dom, a um Deus deu o dom de falar em outras línguas, que não tem nada a ver com lamachúria libicanta. Era o dom de falar em outros idiomas. A outros Deus deu o dom de interpretar os idiomas. Esse que é o dom. Que eu vivi 15 anos falando terra na bacia e lamassunga e achando que era a língua de anjo. Então, foi Deus que deu. E dentre os dons que Deus deu lá, Paulo disse que Deus deu a uns o dom de discernimento de espírito. O que foi que a igreja te ensinou? Você que está aqui na gravação, você que vai assistir essa mensagem, o que foi que a igreja te ensinou acerca de discernimento de espírito? Eu vou dizer o que me ensinaram. Irmão, quando você tem intimidade com Deus, você que é uma pessoa que jejuma, que tem vida no altar, você que busca, você que fala face a face com Jeová, Deus te revela as coisas. Então me ensinaram assim: quando você bater o olho em uma pessoa, você vai ver, ó o que me ensinaram, talvez foi o que te ensinaram também. Você vai ver, você vai conseguir enxergar o demônio possuindo aquela pessoa. Se você tem um discernimento de espírito, você vai bater o olho e você vai ver quem é aquela entidade que está ali usando aquela pessoa. E até hoje eles estão aí entrevistando demônios. É engraçado que eles dizem que tem discernimento, mas ao mesmo tempo entra em contradição. Quem é que está aí? Fala tu, de onde veio, homem? Sai, aí como não sabe quem é, né? Porque é folclore mesmo, não, mistura a religião de matriz africana com a evangélica, virou uma bagunça, né? Então começa a expulsar um bocado de coisa que não está na Bíblia. Se é uma mulher, olha, vou dizer uma coisa, tem mulher de vermelho aqui? Não, a irmã aqui está de laranjinha, tem uma de vermelho lá atrás, ainda está de máscara vermelha, Jesus. Se é uma mulher e está vestida de vermelho, ainda mais de máscara vermelha, aí ele já coloca a mão aí, sai pombagira. Pombagira tem na Bíblia? Não, mas eles dizem que tem discernimento de espírito, e aquela pessoa está possuída por um demônio, e eles disseram que é pombagira. Se é alguém bêbado, quem é que eles vão expulsar? Zé, tu tem algum Zé Pilintra na tua família que eu tô ligado. Sai, Zé Pilintra! Sai daí! Aí depois, quando eles falam o nome, fala boiadeiro, Zé Pilintra, Exumulambo, Zé Pilantra, até o preconceito está na religião, né? Preto velho, por que não tem o branquelo? Não tem. Demônio branquelo tem, irmão? Você que expulsava lá, você era caçador de demônio, que eu tô ligado. Irmão Giovanni? Não é? Preto velho, espírito de morte, e não sei o que, e começa aquela coisa, e você acredita, porque o pastor disse que quem tem discernimento de espírito, eles vê esses demônios, mas se vê, por que fica perguntando o nome? Aí depois, quando o demônio tá, a mente perturbada ali daquele ambiente maligno já, quem está aqui é legião. Olha, irmão, a Bíblia fala de legião, nem sabe o que significa legião na Bíblia. Não sabe que era um grupo de soldados romanos que chamava de legião de soldados. Nem sabe que o endemoniado de Gandara era uma pessoa perturbada, pessoa que tinha problema psíquico, mental, psicológico, via alucinações, via vulto, via coisa. E quando perguntado, eu sou legião, porque ele andava ali nas regiões de Gadara, onde as legiões de soldado romano passavam ali todos os dias. E lá ele disse, eu sou uma legião. Atribuindo uma legião de soldado, ele disse que era uma legião daquele soldado. Aí os religiosos dizem que era uma legião de demônio. É mais de 7.000, 6.000 demônios aí. Vamos expulsando aí, um a um. Aí fica 2, 3 dias expulsando essas coisas. Nunca sai.
Quando sai, na outra semana volta. Então, amado, discernir espírito não tem nada a ver com olhar para uma pessoa e supor que tem uma coisa falando através daquela pessoa. Discernir espírito é compreender o sentimento do outro semelhante. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, ou do homem, senão o espírito, um sentimento do homem que nele está? Eu tenho as minhas carências como ser humano. Eu sei que todo ser humano tem. Eu sinto frio, eu sinto calor, eu sinto fome, eu sinto sede. Todo mundo tem suas necessidades. Qual do homem sabe as coisas que estão no homem, senão pelo espírito do homem? É uma coisa bem comum, normal. Mas eu estou lendo esse texto aí porque eu vou falar de uma coisa aqui, nós vamos tocar em um assunto que vai espantar vocês. Porque quando os pastores chegam, principalmente esse povo que gosta de Deus de mistério, e Deus está me mostrando, Deus me mostrou, Deus me revelou. Não, irmão, isso é probabilidade. Eu tenho um grupo comigo me ouvindo. Primeiro, eu estou atraindo a sua atenção para mim. Eu já preparei o ambiente. Primeiro já teve aqueles louvores, sabe? Para preparar o clima, o ambiente. O ambiente já está todo favorável, as pessoas já vêm lá para cá. E aí depois vem a mensagem persuasiva, direcionada, arquitetada, projetada, estudada, maquiada, estudada, já está tudo pronto. Porque eu sei que no meio de uma multidão tem alguém pedindo a Deus por uma cura, alguém pedindo a Deus por uma restauração na saúde. E aí eu vou usar de um discernimento que eu tenho como homem. Qual do homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? E aí eu vou dizer: Deus está me mostrando aqui, irmão, nesse dia. Aleluia. Desculpe, mas eu vou ter que interpretar, né, irmão? Tem que ter o cenário, não adianta. Não é chegar assim e dizer: vai, irmão, não. Sim, Senhor. Tem uns que exageram, né? Fala. Eu estou entendendo, Jesus, eu estou entendendo. E quando ele diz que está entendendo, a igreja já está assim, ó. Já tem gente arrupiada já, achando que eu vou falar isso. Deus hoje vai bradar na terra, já tem gente arrupiando. Sabe por quê? Eu não sei vocês, eu não vou aqui também generalizar. Mas quando eu ia num congresso de fogo, eu já ficava: Deus vai falar comigo hoje, Deus vai usar o homem hoje, Deus vai dizer, quando aquela irmã do cocó de fogo, que eu não posso falar o nome aqui, mas chega a língua coça, dá vontade de falar. A irmã vinha e disse: quando você estava pregando, às vezes eu estava pregando, né? Quando você estava pregando, Deus me mostrou uma cachoeira atrás de você, umas pedras brilhosas, e eu falo: Jeová, o que isso significa? E Deus está me mostrando que Ele vai te levantar na terra. Teve um que nós fomos pregar, não foi? Lembra? Com um predeiro. Eu levei um predeiro comigo, o predeiro era meio brabo. Meu irmão lembra, Regis. E quando eu cheguei lá, eu vi logo uma botija de azeite lá no altar. Eu já fui logo dizendo: Deus não precisa de azeite. As pedras, orar pelas pedras. Vamos orar pelas pedras. Quando eu falei que Deus não queria que ninguém orasse por pedra, porque Deus tem prazer em vidas e não em pedra, aí o pedreiro orou para mim e falou: esse irmão é doido, olha o tamanho do negão, olha o tamanho do pastor, nós vamos sair daqui. Era uma figura aí. Então, querido, as pessoas preparam o ambiente, Deus está me revelando e começa a falar, e uma hora, pimba, vai cair exatamente numa situação que você está passando. Isso chama adivinhação, probabilidade. Estou falando para um grupo. Alguém tem uma situação. Porque qual do homem sabe o espírito do homem, senão o espírito do homem que nele está? Sabe as coisas do homem, as coisas do homem. Deus está me mostrando uma pessoa aqui que tem isso aí. Deus está me mostrando uma pessoa aqui. Imagine, uma ideia que eu estou dando para vocês. Quantas pessoas estão aqui? Imagine que eu esteja pregando para, no mínimo, 500 pessoas. Deus está me mostrando aqui que tem um irmão que tem passado uma prova na sua casa, mas Deus está me dizendo que Ele vai te dar vitória.
E você sabe quem é que Deus está falando. Quando ele fala isso, tem muita gente com problema. Mas já tem um lá que ele é mais sentimentalista. Ele foi pego na emoção. Ele nem esperou para ver o pastorzão terminar a frase. Ele já foi se manifestando. Ai, Jeová! Aí o lobo cá já disse, é aquele mesmo. Mirei no gato, acertei no lebre. Mirei no gato, acertei no lebre. Porque tem uns que pensam que é aquele que está aqui na frente, aí ele vai. Porque Deus está me mostrando uma pessoa que tem buscado as madrugadas, mas que o marido tem te massacrado, que a mulher tem deixado você na mão naquela hora, você está me entendendo o manto. Mas Deus está entrando com providência. Olha Deus revelando aí. Vige, você vigiam, irmão. Então, mano, aí de repente o irmão já está lá. Aí, ele já vem assim, ó. Ele já vem caindo de joelho. Eu lembro quando o pastor dizia assim: quem é que quer receber algo novo da parte de Deus? Eu era o primeiro a estar de joelho. Jeová, derrama. Olha lá, Denise lá. Ele conhece. Então a gente se envolveu com essas coisas porque as pessoas sabem trabalhar no nosso emocionalismo, no nosso sentimento, porque as pessoas sabem. E detalhe, e se for muito agrupado, muito amiguinho, aí que sabe mesmo, porque já foi lá no teu Facebook, sabe o que você posta lá, porque tem gente que não gosta de ter a vida no PV, tem que mostrar para todo mundo. Aí já colocou lá, porque eu pedi um emprego a Jesus. Aí colocou lá no Facebook. Eu tinha um líder religioso que foi para a glória, que ele dizia: irmão, eu já vi gente na época, né, não era Facebook, era Orkut, né? Alguma coisa assim. Ali, ó, pesquisando na hora, ó, e falando a vida da pessoa. Mas tem uns que nem precisa pesquisar, não precisa estar no celular pesquisando, não. Chuta mesmo, é chutômetro. E uma hora bate em alguém, irmão. Uma hora bate, não tem jeito. Você que está sofrendo com filho nas drogas, quem é hoje na sociedade que não tem algum tipo de situação com drogado? Quem é que não tem algum tipo de situação na família? Isso são coisas que acontecem no nosso contexto social. Você que está passando dificuldade financeira, então eu era o primeiro a pular. Você que está em busca de um sonho e não se realizou ainda. Quem não tem um sonho? Mas dá vontade. Quem é que não tem um sonho? Qual dos homens sabe as coisas do homem, se não pelo Espírito do homem que nele está? Eu não tenho que misturar isso com Deus. Deus não está nessa bagunça aqui, irmão. As coisas de Deus, ela é discernida espiritualmente. As coisas do homem, dos homens, são coisas naturais da vida, do nosso cotidiano. E os adivinhos de plantão, porque é um dom para o mal. É um dom para o mal, é uma capacidade para o mal. Veja o que eu vou dizer. Eu vou falar por mim, eu não vou falar por vocês, que eu não sei a sua vida. Quantas vezes eu já não estive dentro de uma reunião, e eu tenho alguns irmãos aqui que é da minha época de sistema religioso, sabem muito bem o que eu estou falando. Quantas vezes eu não estive dentro da reunião evangélica, e Deus ministrar no meu espírito, eu ver uma situação, eu perceber uma situação, ou de injustiça, ou de falta de alguma coisa, eu chamar a pessoa lá no cantinho. Eu nunca me esqueço dos meus R$42 daquela época. Eu lembro, eu estava com 42 contas no bolso. Tinha uma conta de luz em casa de R$22. E no meio da reunião, quando terminou a reunião, eu bati o olho numa irmãzinha, uma senhorazinha chamada Argentina, lá, ó, glória, estrangeira, Argentina. Você estava lá no dia, foi? Você conheceu? Chamei, vem cá, minha irmã. Deus mandou fazer algo por ti. Eu não tenho muito não, mas eu sinto no meu espírito de te ajudar de alguma forma. Chamei ela quando eu ia tocar trombeta. Estou falando aqui na gravação para dar um exemplo daquilo que eu quero falar na mensagem. Não é para, não. Chamei lá, peguei os R$20, dei à irmã. Mas a minha mente carnal, eu tinha uma conta de luz para pagar e eu morava de aluguel. Então eu deixei 22, que era da conta, e dei 20 à mulher, que Deus mandou dar. Só que tem um problema. Deus mandou eu pegar o dinheiro que estava no meu bolso e dar para ela. Todo.
Eu só dei 20 conto. Essa irmã me abraçou, assim, pulou no meu pescoço, a irmã argentina. Ela disse: meu filho, muito obrigado. Porque eu não sou de contar problema para ninguém, eu conto para meu pai. E meu pai, ontem à tarde, nos... Não dá chorar. Ontem à tarde, no culto das maravilhas, aqui em cima, nem foi na igreja que ela estava. Deus falou que ia enviar um anjo para me abençoar com o meu gás que faltou. E Deus usou um pregador lá no culto das maravilhas e disse: olha, Deus vai entrar, olha o que eu estou falando, Deus vai entrar com providência na sua vida. Uma igreja cheia, é o que eu estou dizendo, acontece de bater certo com alguém? Claro que sim. E essa foi uma das pessoas que o pastor lá disse: ó, Deus vai enviar um anjo para abençoar uma pessoa que está aqui no nosso meio, que nem ele sabia. Mas qual do homem sabe as coisas do homem, senão pelo Espírito do homem que nele está? Nós sabemos. E o pastor lá disse, ela disse: é para mim. E ela foi para outra igreja. E quando chegou na igreja lá, estava esse anjão lindo aqui. Só que esse anjo aqui estava querendo passar a mão de R$22. Calma, naquele tempo dava, vou terminar. Dava. Então, aí quando eu dei os R$20 para ela, ela me abraçou e ela disse assim: agora eu vou comprar meu gás, porque Deus falou que ia prover isso. Aí a consciência pesou na hora, eu pensei na conta de luz em casa, mas por curiosidade, eu perguntei: irmã, quanto custa o gás? Perante a Deus, R$42. Eu disse: me perdoe, toma aqui seu dinheiro. Estou falando? Fui para casa. Quando cheguei em casa, meu aluguel vencendo, a luz atrasada. Quando eu cheguei em casa, meu senhor já estava. Meu aluguel vencendo, não estava casado, não, era solteiro. Quando eu cheguei em casa, minha luz vencida, aluguel atrasado. Quando eu cheguei em casa, fui prestar conta a Hélio, irmão Hélio, o locatário. Falei: Hélio, estou sem dinheiro para pagar teu aluguel. Fique na paz, quando Deus prover, você me paga. Opa aí. Então, queridos, nós sabemos, porque isso são coisas correlacionadas à nossa vida normal. Não tem nada porque Deus me revelou aqui e eu vou contar agora a tua vida. Aquele carro que está ali, de quem é? O chassi é 13, 14, não sei. Para com isso é adivinhação. Engraçado que acerta tudo, mas não acerta na Mega Sena para ficar rico e parar de roubar o povo. Adivinhação, coisa de homem, que se você exercer para o bem, louvado seja Deus, mas você pode também mudar o foco. Você pode ter esse discernimento para ajudar alguém, mas também você pode ter para querer prejudicar, arrancar das pessoas, como eu falei na mensagem off, lembra? Que o irmão disse: eu tenho que dar 20% do meu dízimo até morrer? Eu poderia dizer: olha, irmão, tu está na graça, não tem dízimo. Mas o voto que tu fez não foi com teu pastor, foi com Deus. E a Bíblia diz que quem votar deve. Eu poderia usar de malícia para tomar dele. Sabemos, amado, porque somos homens, gênero, né? Sabemos das coisas. A mulher sabe do sentimento da outra, a mulher sabe da tristeza da outra. Bate o olho, já sabe, irmão. Só se estiver muito desligada mesmo, né? Se estiver desligada, não sabe nada. Mas se estiver ligadinha, como diz o sistema, se estiver ligada com o papai, vai perceber que o irmão está triste. Ô irmão, você não tem falado muito comigo, está acontecendo alguma coisa? Está tudo bem? Ô irmão, eu estou percebendo que você está um pouco desanimado. E aí, meu irmão, quantas vezes a gente se relaciona com pessoas e fala isso, conversa isso? Porque é normal. Agora precisa usar aqui um microfone para dizer: Deus está me mostrando que teu irmão está triste, como que? Para quê? Agora vamos lá, segura aqui, ó. Porque quando os homens sabem as coisas do homem, senão pelo Espírito do homem que nele está. Olha lá. Significado de fortuito. Que acontece ao acaso. Sem o quê? Sem previsão nem planejamento. Acidental, imprevisto, eventual, ocasional, momento fortuito, repetindo, circunstancial, inesperado. Esse é o significado de fortuito. E isso tudo, como eu falei, acontece nas reuniões. Porque são coisas circunstanciais,
São coisas que podem acontecer na nossa vida inesperadamente. São coisas que você não projeta e acontece. São coisas que você disse assim, mas menino, isso aconteceu por um acaso, porque eu nem ia passar ali, e eu passei ali. Não é que fulano passou ali, rapaz, me cobrou o dinheiro que eu devia a ele? Momento fortuito. Coisas que acontecem que é comum, que não tem nenhum tipo de relação com o mundo espiritual. Mas eles usam isto aqui, esses momentos fortuitos, para pegar as pessoas em coisas que são circunstanciais, ocasionais, são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Mas o pregador, para dizer que é usado por Deus e que ele é uma voz profética, ele começa a lançar esse contexto para cima da igreja, joga a rede e algum peixe vai cair. E quando cai, mais um escravo. Jesus disse: vocês que saem fazendo discípulos, vocês fariseus hipócritas, que saem pregando fazendo discípulos, torna 2 vezes mais filho do inferno, mais escravos, mais mortos espiritualmente, mais religiosos e menos pessoas com vida com Deus. Então esse é o significado de fortuito que acontece em reuniões. Agora presta atenção, coisas que acontecem circunstancialmente, inesperado, ocasionalmente, acidentalmente, coisas que acontecem. Agora, olha o que vai acontecer, vamos lá. Adivinhações, ou adivinhação, previsão, intuição, palpite, pressentimento, previsão, intuição, palpite, pressentimento. É o ato ou o esforço de predizer coisas distantes no tempo e no espaço, especialmente o resultado incerto, das atividades o quê? Humanas. Adivinhação. Das atividades humanas. Adivinhação busca determinar o significado ou as causas ocultas dos acontecimentos, predizendo pensamentos ou sentimentos de outras pessoas, mudanças futuras em suas vidas. Isso é adivinhação. E os adivinhos estão por aí com Bíblia na mão. É porque Deus me revelou isso aqui. É porque Deus me mostrou. Coisas correlacionadas às atividades humanas. Não tem nada a ver com Deus. Escute. O apóstolo Pedro falou que toda profecia, ela não nasceu de homem algum, mas homens de Deus, inspirados por Deus, profetizavam. As coisas de Deus, e lá nos profetas já estava escrito, que quando o profeta dissesse algo e não acontecesse, não era de Deus. Mas quando ele dissesse e acontecesse, aquilo era de Deus, dentro daquele contexto, acerca daquilo que iria acontecer. Não é usar aqueles textos isolados e ficar hoje julgando essas adivinhações nas igrejas evangélicas. Fulano falou uma coisa de mim, deixa eu ver se acontece. Se acontecer, foi Deus. Se não acontecer, não foi Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi coisas correlacionadas à sua vida humana, que pode acontecer ou pode não acontecer. Então o que acontece? Disseram aí que em 2000 e não sei quanto o mundo ia acabar. Não acabou. Disseram aí que não sei quanto, não foi. Aí outro disse que não sei o que não aconteceu. Aí essas pessoas parece que não acordam para a vida, que continua dentro desse sistema religioso enganador, onde essas profetadas nunca se realizam. E quando acontece uma coisa que deu certo, eles dizem, foi Deus. Não. Previsão, intuição, palpite, pensamento, ato, um esforço de jogar, de lançar e dizer que algo vai acontecer. E a pessoa se apega naquilo. Pode acontecer? Pode acontecer. Coisas circunstanciais, ocasionais, mas também pode não acontecer. Então eu não vou pegar a minha vida, eu não vou depositar minha confiança, a minha esperança
em um pregador, em um sistema, em um profeta. Não, a minha vida pertence a Deus. O que vai acontecer está na mão do Eterno. Eu não preciso de ninguém contando a minha vida, é porque você está passando por isso e aquilo, aquilo outro. Para quê? Eu já sei da minha vida. Preciso que outra pessoa venha contar? Isso não traz nenhum tipo de edificação. Isso não traz nenhum tipo de amadurecimento espiritual. Pelo contrário, traz uma carnalidade onde as pessoas ficam na dependência desses adivinhos, onde eles ligam, meia-noite, oração forte com o pastor. Não esquecendo do Pix, tá? Pastor, qual o salmo que o senhor tem para mim hoje? Salmo 23. Pastor, qual é a palavra que Deus tem para a minha vida hoje? Se vem falar comigo, vai ler as Escrituras. Ah, Deus tem uma palavra para você hoje. Qual, pastor? Fala. 1000 cairão ao teu lado. Ah, irmão, glória. 1000 cairão à tua direita. Oh, glória. Mas tu não será atingido. Ah, irmã, oh, glória. Agora, se você for atingido por alguma coisa, porque há probabilidade. Ah, não, é porque deve ser que o... Não, irmão. Sempre vai acontecer alguma coisa. Sempre vai acontecer coisas circunstanciais em nossas vidas. Faz parte. Então, isso é adivinhação. Que as pessoas dizem isso, dizem aquilo, dizem isso, e pode acertar algumas coisas. Eu estou falando isso porque alguém pode estar se identificando. Alguém pode estar me assistindo aqui dizendo, ah, irmão, mas o senhor está falando isso, mas um dia o pastor nem me conhecia. A primeira conversa que vem é essa, conversa para boi dormir. Cadê meu irmão lá, Adenísio? Quantas vezes eu saí com aquele abençoado ali para fazer a obra, e quantas coisas a gente falava para pessoas, que a pessoa dizia, eu nunca vi irmão, Deus nunca me apresentou irmão, e o irmão falou tudo o que está acontecendo com a minha vida. Claro, se a gente falava de coisas óbvias da vida. É claro que a nossa intenção não era ali manipular, mas a gente fazia uma oração, a gente conversava, e de repente as pessoas estavam ali chorando, porque realmente tem acontecido isso, realmente, e Deus enviou vocês aqui. Naquele tempo a gente buscava glória para a gente, hoje não, porque a gente sabe que era uma coisa normal, como um psicólogo que conversa com o seu cliente, normal, só que o psicólogo, a minoria, né, ou a maioria, não vai usar de religião, eu espero, mas tem uns que usam. Então isso é a prática da adivinhação, irmãos. Agora vamos lá, segura aqui agora, ó. Atos 16. Pelo horário, eu vou adiantar a leitura. Se vocês não pegarem aí, depois vocês assistem aí com um pouquinho de raciocínio melhor para... Vamos lá. Atos 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de quê? Ela tinha o quê? Ela tinha espírito de adivinhação. Qual do homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do preto velho que possuiu ele, o espírito do capeta que entrou nele, a pombagira entrou nele. Não, irmão, é porque ele estava possuído por um espírito e ele começou a adivinhar a vida das pessoas. Qual homem sabe as coisas dos homens, senão o espírito do homem que nele está. São coisas circunstanciais, natural. Pã e pã. Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, uma moça, que tinha espírito de adivinhação. Qual homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Essa moça, ela tinha essa capacidade de discernir. Ela adivinhava. Ela, soprava, falava, e coisas acontecia, batia, dava certo. Agora interessante, como eu falei aqui, dando um trocadilho, se adivinha as coisas, chassi de carro, número de CPF, pode passar alguém aí na porta aí, adivinhar o número do meu CPF, adivinhar o número da identidade, não vai me impressionar em nada, irmão. Ele pode contar até o que eu comi ontem de noite, não vai adiantar em nada. Legal, e aí? O que é que vai acontecer agora? Ixi, alamanaia. Não.
Ah, você que está pregando aí, fala se não foi verdade. Conta para a igreja aí se ontem à noite, assim, assado, não aconteceu isso e isso. Você não vai me ver chorar, você não vai me ver. Oh Deus, a Deus revelou. Claro que Deus viu tudo que eu fiz ontem à noite. Claro que Deus viu onde tu estava, o que tu fez. Ah, mas ele adivinhou, irmão, ele profetizou. Sim, e daí? Vai acontecer alguma coisa comigo? Ah, porque Deus me mostrou que Ele vai te dar um carro. Aí se é o carnal, amém, eu recebo a bênção, recebo a chave. Ah, vai dar o carro? Ah, tá, sim, e aí? Vida que segue, irmão. Essa jovem, ela adivinhava. Espírito de adivinhação. Não era um ser que possuía essa jovem. Ela tinha um dom, uma capacidade, e ela discernia sentimentos. É isso, irmão. Só isso. Se eu quero usar esse tipo de capacidade para o mal, eu uso. Se eu quero usar para o bem, eu vou servir o meu próximo. Se você tem. Se você quer usar maliciosamente, você usa para prejudicar. Mas se você quiser usar para estender a mão, levantar o caído, você também é um instrumento. E essa jovem ela tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava o quê? A quem? Como era que essa jovem estava possuída por um espírito maligno das trevas do inferno, se ela tinha senhores na vida dela? Me diga aí. Como? Porque se ela servia a Satanás, se era um espírito que dominava ela, como era que alguém mandava nela, irmão? Como era que ela tinha senhores que administrava a carreira dela? Quem está entendendo o manto? Aquilo ali era uma funcionária pública de um sistema maligno. Você trabalha para mim, você vai fazer o que eu quero. É como chegaram para mim em certa denominação. Você mora em Salvador? Sim. Ah, sua esposa, tal, vocês pregam, vocês têm um grupo lá? Sim, sim. Você está trabalhando? Sim, sim. Quero conversar com você. A gente vai bancar você lá para você representar o nosso ministério. Não. Salário fixo, é promessa que nós recebemos. Eu dando um duro como o quê? Aí vem uma pessoa para mim e diz assim: você vai tomar conta da nossa igreja em Salvador. Igreja chique, igreja de nome, de rico, e nós vamos te assalariar. Nós vamos pagar para você. Você não vai trabalhar mais para ninguém, você vai ser assalariado. O que foi que eu fiz? Nada. Peguei na mão da minha esposa e disse: ó, quando acabar esse negócio aqui, vamos cair fora, porque nós não somos Balaão para vender nosso ministério. Passamos perrengue, dificuldade com o filho pequeno, apartamento pegou fogo, fomos morar de aluguel, uma luta, mas não nos vendemos. Essa mulher tinha senhores na vida dela, ela era funcionária, ela trabalhava para alguém, ela prestava serviço para alguém, não era um espírito maligno que a dominava, porque senão não tinha pessoas que a governavam ela. E detalhe, essas pessoas, esses senhores, não era pastor não, irmão, é porque esses homens aqui eram homens cheios de Deus que dominavam ali aquela mulher. Não, vocês vão ver, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Imagine que, você já ouviu falar nisso, né? Porque hoje na igreja está assim, né? A igreja evangélica, a igreja, sistema religioso de um modo geral está assim, só que é disfarçado. Então, o sistema religioso, ele diz que é lá na cartomante, né? É lá no pessoal da mesa branca que tem essas coisas. É lá naquele que, esqueci o nome agora, que escreve lá do... É aquele negócio lá. É eles lá que adivinham essas coisas. Mas eles não. Eles são os piores. Exatamente. Porque eles dizem estar na luz, estar em Cristo. São os que mais enganam. Muitos inocentemente. Porque aprenderam errado e ensinam errado. Mas muitos maliciosamente. Então essa mulher dava muito lucro aos seus senhores, irmãos. E ela tinha esse espírito de adivinhação, ela adivinhava as coisas. Era todo mundo? Não, era ela tinha esse dom. Agora o que aconteceu? 17. Esta jovem, seguindo a Paulo e a nós,
Vocês sabem que quem escreveu Atos foi Lucas, né? Porque seguindo a Paulo e a nós. Não, irmão, não foi Paulo, não, foi Lucas. Lucas escreveu Atos. Então, esta seguindo a Paulo e a nós, o médico Lucas, né? E Paulo andava ali com Barnabé, com Tito, com Timóteo, né? Silas. Então, essa moça começou a seguir esses irmãos e ela dizia o seguinte, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de quem? Do Deus Altíssimo. Isso aqui era o quê? Olha o tema: fortuitos. Isso era um momento fortuito. Lógica. Elas viram o que Paulo pregava? Deus. Elas viram Paulo pregando o quê? Elas viram Timóteo e Barnabé anunciando quem, irmã Val? Deus. Então o que foi que ela fez? O que foi que ela adivinhou? Me diga aí. Nada. Esses homens são homens de Deus. Oh, glória. E quando a gente estava na religião, viu como era bom? Quando você pregava, quando você jejuava, quando você estava em pé, e você dizia que pegava no chifre do capeta e jogava lá, e tal. E aí os irmãozinhos desavisados vinham: esse homem é homem de Deus, essa mulher é mulher de Deus. Por quê? Porque você estava em uma prática religiosa onde denunciava aquilo que você era. Paulo estava anunciando o evangelho com os irmãos. Aí chega a mulher do espírito de adivinhação: olha, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Desse filme, né? Eu sei quem são vocês. Agora eu vou corta aqui para mim. Imagine Paulo, um pregador pentecostal. Está Paulo andando e chega uma mulher: eita glória, é você mesmo. É você mesmo. Aí Paulo olhava, Paulo pentecostal, Paulo olhava: que foi, minha irmã? Eu sei quem você é. Vocês são servos do Deus Altíssimo. Deus me revelou que vocês estão pregando a palavra da salvação. Se Paulo é pentecostal, meu irmão, isso aqui ia ficar pequeno, ó. Como fala mais? Vocês estão anunciando o caminho da verdade. Não era isso que acontecia? Hoje só está dando para Denise. Lembra que nós fomos pregar na cidade? Você lembra, companheiro de batalha? E aí nós pregamos ali e tal, e a gente não sabia de nada o que estava acontecendo. Eu fui convidado em cima da hora, cheguei atrasado já. E quando a gente chegou, tá lá uma fila de obreiros, aquela coisa toda, e a pastora me deu o microfone e tal. E aí quando eu comecei a pregar, eu inocente, coitado, sem saber de nada, aí eu comecei a falar: tem gente aqui que ele sabe, tem gente aqui que está sendo consagrado só porque dá o dízimo alto, tem gente aqui que está sendo consagrado só porque é amiga dos pastores, mas não tem nenhum tipo de chamado, não tem nenhum tipo de vocação, não tem um tipo de responsabilidade. E aí quando eu olho para trás, está todo mundo de cabeça baixa, e eu fiquei sem saber direito o que estava acontecendo. Quando terminou a mensagem, quando eu dei o microfone para a pregadora, a pastora: amém, irmão? Agora vamos nos levantar, que chegou a hora da consagração dos novos pastores. Eu disse: meu pai. A outra, antes de eu terminar a ministração, quando eu ia saindo, ela já estava preparando o som, empurrando o irmão aqui, o irmão da gravata azul aqui, o irmão da gravata roxa aqui, e ela separando, e eu não entendi direito, eu não tinha terminado ainda, ia sair aqui ainda, mas ela já estava ali dando espaço. Aí eu olhei assim para ver o que estava acontecendo. Ela chegou para o irmão e cutucou. Aqui é para na hora de dar um aviãozinho, ter espaço para não bater um no outro. Olha que carne. Essas adivinhações, essas coisas, para enganar o povo. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Claro que ela sabia. Você não viu Paulo anunciando? Alguém passa aí e diz assim: esse irmão que está aí na frente está pregando a palavra.
Acabou de tomar água. 16, 18. E isto fez ela por muitos dias. Ela batia o olho em Paulo e os irmãos. Esses homens estão ensinando o caminho da salvação. Esses homens estão pregando a palavra. Esses homens estão isso por muitos dias. Mas Paulo que não era aquele cara emocional que dava terra, não caía em qualquer conversa. Mas Paulo, perturbando-se, Paulo ficou perturbado. Paulo ficou perturbado. Paulo disse: tem alguma coisa errada aqui. Que negócio é esse? Oxente. Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: aí, irmão, como é que você vai me dizer que Paulo não expulsou o Espírito, irmão? Qual do homem sabe as coisas que estão no homem, se não for pelo Espírito do homem que nele está? Paulo, voltando, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. A mulher perdeu o encantamento. Eu posso traduzir isso de uma forma mais clara para vocês, mais objetiva? Sim. De uma forma que vocês entendam, sem nenhum tipo de véu, de espiritualidade? Sim. Imagine que alguém, todo dia chega na sua porta, um exemplo, todo dia chega na sua porta e insiste em, um exemplo, você mulher, todo dia uma amiga chega na sua porta e diz: fulana, eu vi o seu filho, ou seu marido, ou seu pai, ou sua mãe, tanto faz, assim, assado fazendo isso. Você diz: foi? Foi. No outro dia: fulana, eu vi seu, não sei o que. De novo. No outro dia, de novo. Você já começa a ficar chateado com aquilo. Não é verdade? Você já sabe. Imagine um exemplo, que o marido está traindo a esposa, a vizinha viu, contou. A mulher já pegou. Já viu no WhatsApp, já viu algumas conversas. A mulher já sabe. Só que ela está ali, tentando resolver, suportando, depois para matar o marido, não sei. Aí, a vizinha vem, porque ela quer ter ela quer adivinhar, né? Ela vem e diz: fulano estava com fulano. Sim, fulano, já sei. Vem de novo, fulano. Aí você começa a perder a paz, você começa a ficar perturbado. Ô, infeliz, eu já sei o que está acontecendo. Eu já presenciei, eu já peguei, eu vou resolver. É um problema meu, eu vou tentar resolver. Então para de ficar trazendo essas coisas que você está me perturbando todo dia falando a mesma coisa. Foi isso que estava acontecendo com Paulo. Porque se falasse uma vez ou duas, tudo bem. Mas ela ficou dias. Servo de Deus, homem de Deus, varão de Deus, cocó de fogo. Você chega para mim hoje e diz: irmão Elcio, aquela palavra que você ministrou, que palavra, irmão? Eu amei, irmão, glória a Deus. Irmão Elcio, rapaz, aquela palavra de domingo, que palavra, irmão? Amém, irmão, glória a Deus. Terceira vez: irmão Elcio, que palavra foi? Vai se converter, irmão? Não já assistiu? A não ser se eu seja aquele cara que queira a glória. Amém, irmão. Irmão, que palavra. Amém, irmão. Irmão, que palavra. Amém, irmão. Vocês sabem porque Deus me revelou, porque eu sou íntimo, né, irmão? Não, irmão. Paulo não queria isso. Paulo não queria tapinha nas costas. Paulo não queria isso. E aí Paulo repreendeu aquele espírito saiu dela. Ou seja, imediatamente aquela mulher caiu em si. E ela não teve mais a atitude de adivinhar a vida de Paulo e dos irmãos. Adivinhar que era uma coisa óbvia, lógica, o que Paulo estava fazendo. Pegou aí? Então tomem cuidado com essas práticas, principalmente no meio da religião. Porque alguma coisa pode dar certo? E o que ela estava falando era errado? Não.
Paulo não anunciava a salvação? Sim. Mas aquilo incomodou a Paulo. Porque Paulo viu ali um sentimento carnal, malicioso, de adivinhação. Para quê? Tirar Paulo do propósito, do foco, exaltar Paulo, e Paulo perdeu o foco daquilo que ele tinha, para que Cristo fosse de fato pregado onde tinha que ser pregado, e Paulo se exaltasse. Então, querido, presta atenção, isso aqui é um sentimento, ó. Nem todo lugar que você lê espírito na Bíblia está falando de ser espiritual, muitas vezes está falando de sentimento, muitas vezes está falando de um anjo revestido, muitas vezes está falando de uma doutrina. Paulo fala espírito de doutrina, ou um vento de doutrina, um espírito, um sentimento, um sopro, uma prática, algo do tipo. E isso aqui era um sentimento de um espírito de adivinhação, a capacidade que aquela mulher tinha, e Paulo repreendeu, e ela perdeu aquele, por assim dizer, aquele dom, e ela deixou de praticar aquilo. 19. E, vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e a Silas, e os levaram à praça, à presença de quem? Dos magistrados. Quando os seus senhores viram que a esperança do seu eu falei com vocês? Aquela mulher não estava possuída com nada, simplesmente, aleatoriamente, pegaram ela, viram que ela tinha um dom e começaram a usar aquela mulher. Na verdade, aquela mulher, ela era uma escrava, ela dava lucro às pessoas. E quando Paulo a repreende ali, ela deixou de exercer aquela prática. E uma vez que ela deixa de exercer aquela prática, ou seja, Paulo expôs aquela situação diante da sociedade. E quem era que ia contratar mais o serviço de adivinhação daquela mulher? Imagine que alguém saía, ia na carta ali, tal e tal, e consultava todo final de semana. Porque a carta está dizendo isso. Porque a carta está dizendo aquilo. Porque a carta está dizendo isso. Aí depois você descobre que aquilo na verdade era uma fraude, que na verdade aquilo que ela fazia era uma técnica que ela tinha, que a mágica na verdade era uma carta que estava escondida, que o copo, que a bola que ficava colada no fundo do copo é porque tinha uma espécie de durex que não caía, entendeu? Aí aquela pessoa não vai exercer mais aquilo. Então aquela mulher deixou de exercer aquela prática, e ela deixou de dar lucro aos seus senhores. Quando os seus senhores viram que a sua fonte de lucro, a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e a Silas. Aqui é o contexto que entra, que Paulo e Silas foram lá presos e ficaram lá e oraram a noite toda lá e cantaram, e as cadeias se quebraram, né? E eles saíram ali glorificando a Deus. Então, mas para vocês entenderem que isso aqui não tem nada a ver com espiritualidade ou com o demônio das trevas que usou, não, eram coisas naturais, coisas óbvias que aconteciam entre as pessoas. Prenderam a Paulo e a Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram, olha o que eles disseram: estes homens, sendo judeu, perturbaram a nossa cidade. Eles foram acusar Paulo de que Paulo estava perturbando ali a cidade deles. Claro, eles estavam perdendo dinheiro, né? Então eles não queriam. Só uma brecha aqui, só uma. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeu, perturbaram a nossa cidade. Você sabe o que acontece com uma palavra dessa quando vai para o ar? Esses magistrados do sistema religioso, esses pastores, presidentes, eles dizem que nós somos perturbadores da igreja. Já ouviram? Eles dizem isso. Sabe por quê? Porque eles dizem, porque eles já têm um sistema fechado deles. Eles não querem largar o sistema, mas eles também não querem perder pessoas do sistema que mantêm aquilo. E quando a gente prega esta palavra que liberta a mente das pessoas, assim como Paulo libertou aquela mulher que estava escrava dos seus senhores, eles se reúnem, as suas convenções, as suas reuniões, as suas assembleias, é para falar para os membros: não assista esse rapaz aí de Lauro de Freitas no YouTube não, viu? Não assista aquele irmão lá do Rio de Janeiro não, viu? Cuidado com esse povo aí, porque esse povo quer tirar vocês da bênção. Por quê?
É como o irmão Geraldo, diz que a mensagem do irmão Geraldo, a do dízimo, tem mais de 1 milhão de visualizações. Chegaram para ele, deram 20 mil na época, para ele tirar do YouTube essa mensagem. Ele disse, não tiro. Deram um pastor, deu para ele 20 mil, ele me falou, e ele já falou em outras mensagens. Deram para ele 20 mil reais para ele retirar do YouTube a mensagem que ele pregou. Ele não quis, e a mensagem está com quase 1 milhão de visualizações. Dízimo, você foi enganado. Eu, no lugar do irmão Geraldo, você vai me dar quanto? 20 mil para tirar do YouTube? Sim, para tirar do YouTube, certo. Passa os 20 mil. Tirou? Tá aqui, tirei, ó. Vídeo, dízimo, você foi enganado, tirei do YouTube. Tá bom aí? 20 mil, já pagou? Tirei, né? Beleza. Amanhã eu prego outra. Mentira sobre os dízimos. Não mandou tirar uma? Eu tirei e coloquei outra. Faltou discernimento no irmão Gerardo. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Cadê o controle? Está aqui. 21. E nos expõe costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos pentecostais. Visto que nós somos tradicionais, esses irmãos estão expondo coisas aí que não é lícito você receber, irmão. Irmão, não deixe de falar a língua dos anjos, porque você sabe que quando nós falamos as línguas dos anjos, é porque o diabo, ele só consegue entender o português. Aleluia? Então quando você... Já lhe ensinaram isso? Já. Quando você fala língua estranha, você está falando em mistério, só Deus entende. Então esses irmãos que estão dizendo que língua estranha na verdade é idioma, não caia nessa. Você tem que falar em língua de anjo, porque só papai do céu entende. Então esses costumes aí que esses homens estão trazendo, que não é para falar em língua estranha, que não é para dar dízimo, não receba, porque são costumes que não é lícito a nós. Não é para praticar essas coisas, visto que nós somos de outra religião. Nós somos de outra denominação. Então você que é daqui da minha denominação, não vá naquela denominação, não assista no YouTube, que é pecado. Na verdade, você não pode nem ter uma televisão na sua casa, que é pecado, irmão. Não é isso? Por quê? Porque eles dizem que nós temos costumes que não é lícito falar ao público deles. Claro, irmão. Claro que eles não querem. Por isso que a palavra da graça, amado, não é nada que você vai arquitetar e dizer, não, eu vou ganhar aquela pessoa para Cristo. Não tem como. É uma palavra que é espírito e vida. Você vai ministrar e só Deus para abrir a mente para fazer você compreender. Porque senão eu fico o dia todo, a manhã toda, a tarde toda falando texto mais textos e você sai e você não entende nada. Porque Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas só Deus deu o crescimento. Amém, queridos? Fique com essa reflexão, graça e paz, e até o nosso próximo encontro, permitindo Papai do Céu. Ela sabe? Glória a Deus.